Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Olá, Martin. Oi, Walter. Você vai bem? Sim, Continuando. sim. Temos bastante coisa para fazer, então vamos começar. E interessantemente, nós continuamos com o João. Sim. Eu espero que neste episódio nós consigamos concluir É? aquilo que temos a dizer e então voltar com aquilo que está acontecendo no mundo. Mas eu tenho certeza que todo mundo está sendo abençoado, porque eu sei que eu fui estudando a palavra de Deus. Não há nada melhor do que estudar a palavra de Vamos Deus. abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, nós te agradecemos de novo por mais uma oportunidade de conversar sobre essas coisas e nós pedimos, portanto, que tu abençoes nossa conversa, ilumine nossa mente com o teu Espírito Santo. Obrigado por tudo, em nome de Amém. Jesus. Amém. Muito bem. Vamos voltar para o Evangelho de João. Vamos ler mais uma vez alguns versos, apenas para contextualizar. Esta é a terceira parte da série Apenas para os Teus Ouvidos. Foi neste tempo que Cristo deu aos seus discípulos as preciosas instruções encontradas no 14º, 15º, 16º e 17º capítulos de João. Ele sabia que precisavam ter instrução especial, pois a menos que o poder divino fosse combinado com o esforço humano, o futuro trabalho deles fracassaria. Ele estava prestes a ser separado deles. Eles não mais o teriam como conselheiro visível, que assumia a responsabilidade em todos os assuntos. Eles precisavam ser instruídos, pois se deixassem o agente divino fora de seus esforços, eles não cumpririam a obra que lhe foi designada. Em todo o ministério deles, no qual abençoariam a humanidade, deveriam construir sobre um Cristo divino. Isso é poderoso. Um Cristo divino. Um Cristo divino. Então, um Cristo, Jesus Cristo, o Deus. Exato. Uma grande obra deve ser concluída hoje. O Espírito Santo deve trabalhar através dos agentes humanos. A parceria entre Deus e os trabalhadores deve ser mantida. O homem trabalha porque Deus trabalha nele. Toda eficiência e poder é de Deus. Ainda assim, Deus arranjou as coisas de forma que toda a responsabilidade fica com o instrumento humano. Estas são as condições da parceria. Homens devem mover-se entre homens, fazendo uma obra divina. Deus planeja que eles tenham poder do alto, mas se eles falharem em buscar esse poder, se eles negligenciarem melhorar os meios pelos quais Deus providenciou para que atingissem a norma maior, eles falharão em erguer a humanidade caída. Essa é uma tarefa muito importante, Martin. Deus incumbiu a humanidade a preciosa tarefa de proclamar o Evangelho. Mas se isso for feito apenas com a força humana, aí é um problema. É que nem quando nós estudamos os pães e peixes. Sim, Quem que fez a multiplicação? Cristo. E em algum momento você mencionou que se os discípulos que tivessem que fazer aquilo, eles iriam dividir aqueles pães e peixes. Mas foi Jesus que fez isso, ele multiplicou. Exato. Nós trabalhamos sobre o princípio da adição, mas Cristo trabalha sobre o princípio da multiplicação. Então, Martin, vamos ler esses capítulos, pois este é o X da questão. Nós não faremos um estudo detalhado de cada verso, ok? O capítulo 14 fala da última ceia. Como já mencionamos aqui anteriormente, quando os discípulos foram à última ceia, eles ainda estavam discutindo sobre quem era o maior. E Jesus deu a eles não apenas uma lição, mas também uma grande verdade espiritual. Ali, com aquela ceia, que ele deu início num momento tão importante. Hoje estaremos falando a respeito do que aconteceu com Judas e sobre como essa história se desdobrou. Então, os discípulos haviam se reunido e estavam discutindo sobre quem era o maior. E Jesus, por outro lado, mostrou a eles que deveriam ser servos uns dos outros. Mas ele também mostrou
que um deles haveria de ser um traidor. E ele diz no verso 21 do capítulo 13, na verdade, eu vos digo que um de vós há de me trair. Eles então olharam um para os outros, querendo saber quem seria o traidor. E Jesus então respondeu, é aquele a quem eu der o bocado que eu mergulhei. Vamos entender um pouco melhor o contexto da época. Naquela região, no Oriente Médio, é comum que as pessoas mergulhem o alimento, o pão, em vários molhos diferentes, como hummus e outras coisas. Então, era sobre isso que ele estava falando. É aquele a quem eu der o bocado que eu mergulhei. E quando ele mergulhou o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Eu acho que ninguém entendeu exatamente o que estava acontecendo, pois isso era parte da maneira deles de comer. Então, ninguém prestou realmente atenção naquilo. Mas então aconteceu o seguinte, e após o bocado, entrou nele Satanás. E então disse Jesus, o que tu fazes, faze-o depressa. Ora, nenhum homem ali na mesa sabia para que intenção lhe falara isso. Mas o verso 30 é muito interessante. Vamos lê-lo. Ele então, tendo recebido o bocado, saiu imediatamente, e era noite. Se você deixa a presença de Cristo, Escuridão. você se mete nas trevas, na noite. Enquanto os filhos da luz permaneceram com Jesus. Agora vamos do verso 31 em diante, que aliás é um parágrafo novo. Na minha Bíblia, esta palavra está em negrito, o que significa que no original, este é um novo parágrafo. Agora Judas já tinha ido embora. O que tiveres que fazer, faça-o depressa. Você não vai mudar de ideia? Você já passou do ponto da sua aprovação? Então, vá logo. E ele saiu nas trevas. E, portanto, tendo ele saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Agora havia chegado a hora em que ele estaria lidando com as últimas questões. Ele tinha o seu último grupo de fiéis em volta dele. E aí se seguem as lições mais preciosas, que são muito importantes para nós hoje. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e imediatamente o glorificará nele. Filhinhos, ainda por um pouco eu estou convosco. Vós me buscareis, e como eu disse aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Eu também agora vos digo. E um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Nisto os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Martin, ao olharmos para o mundo cristão hoje, ao vermos toda essa contenda que impera em tantos lugares, as pessoas podem se perguntar, será que por acaso eles se amam? Veja, isto foi depois que Judas saiu. Então, se trouxermos isso para o nosso tempo, e precisamos ter amor uns pelos outros, então precisamos ser de uma mente. Precisamos ser um em pensamento, em atitude, Sim, e unidos no objetivo. em propósito. Precisamos amar uns aos outros. E então os homens saberão que somos os discípulos de Jesus. Então, especialmente, esse amor se manifestará ainda mais uma vez que os Judas tiverem saído da igreja. Então, sim, quando a sacudidura tiver feito a parte dela, então esses que sobrarem vão ser como que de uma mente só. E como chegar nesta união? Devemos ter a mesma mentalidade, as mesmas doutrinas? É mesmo. Precisamos ter união em relação a estas questões. E é por isso que quando Jesus disse nos capítulos anteriores que ele e o Pai são um,
E isso é a mesma coisa, uma mentalidade só. E essa é a mesma mentalidade que essas pessoas, eu e você, nós, vamos ter que ter no fim para poder passar por essas coisas. É interessante que os discípulos que ficaram seriam aqueles que levariam a mensagem ao mundo por meio da chuva temporã, por ocasião do derramamento do Espírito Santo. E mesmo naquele ponto, eles ainda haveriam de negá-lo. Pedro fez isso. Digo isso porque todos os discípulos fugiram. Então, todos eles tinham problemas, mas Pedro foi um passo além. Pedro, ele verbalizou. Verbalmente. Negou ele. Ele o negou. E aí vêm as instruções, apenas para os ouvidos deles. São as instruções mais importantes. São estas as questões que devem nos unir. Estas são as questões que devem estar em nossas mentes, nossos corações, preparando-nos para receber a chuva serôdia. E, naturalmente, o capítulo 14 inicia com aquela maravilhosa introdução, que basicamente é o Evangelho em sua essência. É a Bíblia inteira em apenas alguns versos. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. E para onde eu for, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Este é todo o plano da salvação em um pequeno trecho. Se os cristãos estudassem isto, haveria muito menos confusão. E aqui diz claramente, Jesus iria embora, a fim de nos preparar um lugar, e uma vez que este lugar estivesse pronto, ele voltaria. Voltaria para tomar os seus discípulos, para que estes estejam com ele para sempre. Portanto, falsas doutrinas em relação ao que acontece após a morte não existiriam se crêssemos nessas declarações. Elas são claras. Exatamente. Ninguém vai para o céu em nenhum momento até que Jesus volte para nos buscar. Jesus voltará para nos pegar. Eu vou preparar-vos um lugar e voltarei novamente para vos receber para mim. Este recebimento não ocorre na morte, mas quando Jesus voltar para ressuscitar os mortos. E os capítulos anteriores que estudamos deixam isso muito claro. Ele é a ressurreição e a vida. A ressurreição de Lázaro foi uma demonstração do que ocorreria no futuro. E essa parte onde Jesus diz a eles: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Sim, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E eles Os que conheciam o conhecem sabem o caminho. E é interessante que neste ponto, Tomé ainda pergunte: Senhor, como sabemos o caminho? E Jesus disse a ele claramente: veja, aqui não tem parábola. Aqui é direto ao ponto. Veja, você não entende ainda? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Apenas por esta simples frase, toda falsa religião cai por terra. Acabou. Não tem como você ir para o céu se você não conhece o caminho. E se você quiser compreender a Deus, você tem que ler o verso 7. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. E desde agora o conheceis, e o tendes visto. Eles o viram em que sentido? No caráter de Cristo. O Pai é assim como o Filho é. Portanto, esta dicotomia que temos no mundo, o Seminário de Jesus e todos estes grupos que dizem que devemos amar o Filho e odiar o Pai, todos esses grupos são ridículos. Precisamos ler a Bíblia e entender a mentalidade do plano da salvação. Isso também volta àquilo de o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Não existe nada disso. É o mesmo. É exatamente o mesmo.
E o fato de os juízos terem sido revelados em tipo É, não nega o fato de que haverá um juízo no antítipo, que será exatamente o mesmo Exato. como foi no Antigo Testamento. E ainda assim, Filipe diz novamente: mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes: mostra-nos o Pai? Esta dicotomia de pensamento que prevalece no mundo hoje desapareceria se as pessoas estudassem esse capítulo. E este pensamento está muito vivo nos dias de hoje. É inacreditável. O catolicismo vai ainda mais longe do que isso. Ela diz que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, e ninguém vai ao Filho senão por Por Maria. Maria. Que coisa ridícula! Onde está isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, ou se não, crede-me por causa das obras em si. E então ele faz uma incrível promessa. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ninguém pode fazer obras maiores do que Deus, Martin. Ninguém pode fazer obra maior do que abrir os olhos a um cego de nascença. Sendo assim, como compreender corretamente este verso? Vai ter uma ampla aplicação. Exato. A obra seria maior Sim. em extensão, em alcance, pois Cristo pregou localmente, mas os discípulos pregariam mundialmente. Imagine o poder atrelado à mensagem. Naquele primeiro século, depois de Cristo, todo mundo havia sido alcançado, Sim. até mesmo a China. Ao voltarmos para a história da China e analisarmos os seus escritos, os seus símbolos, todo o evangelho está inserido ali. É maravilhoso. Mas então eles voltaram atrás, voltaram com os seus métodos antigos. Eu tenho certeza que Deus irá reavivar esta memória nos dias em que vivemos. Portanto, nações como o Japão, a China e todas as demais, em que o Evangelho de Cristo basicamente foi obliterado mais uma vez, e largamente por causa da ação dos jesuítas. Aham. Um dia essas pessoas terão que responder pelo que fizeram com o Evangelho de Cristo. Verso 13: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Isso aqui é outro exemplo que foi desconstruído e distorcido. Qualquer coisa no nome dele significa qualquer coisa em harmonia com o caráter dele, que é um caráter abnegado. Qualquer coisa que você peça em termos de sua necessidade de espalhar o evangelho a outros, será respondido por Deus. Sim. Se a sua mentalidade for a mesma de Jesus e do Pai, então aquilo que você pedir estará alinhado com a mentalidade deles. Correto? Muito bem. O verso 15 também é um novo parágrafo e diz assim: Se vós me amais, guardai os meus mandamentos. Agora, se isso daqui é uma instrução direta de Jesus para os discípulos que estavam sendo enviados para pregar para o mundo inteiro, então quão importante é esse mandamento? Isto era uma coisa absolutamente essencial para que recebessem a chuva temporã. Sendo assim, o quão é importante para nós para recebermos a chuva serôdia? Exatamente a mesma. Ali diz se, ou seja, condicional, correto? Sim, você tem uma escolha. Se me amais, guardai meus mandamentos. E, ou seja, uma consequência agora, Aham. um resultado. E eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. Sendo assim, Martin, qual é a condição para recebermos o Consolador? Guardar os mandamentos.
Não resta dúvidas quanto a isso. Sem dúvidas. Como podem então os cristãos dizer que os mandamentos foram anulados e tudo o que precisamos hoje é do Espírito Santo? É impossível. Impossível. Totalmente impossível. Isso acaba negando toda uma religião que é extremamente grande no mundo hoje. Ele então nos diz e qualifica quem é este Consolador. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Qual é a condição, então, para que o Espírito Santo habite em você? Guardar os mandamentos. É preciso conhecer a Sim. Cristo e guardar os seus mandamentos. Amá-lo é simples. É só isso. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Podemos separar a lei do Evangelho? Não, não mesmo. Claro que não. Eu não vos deixarei sem consolo. Eu voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis também. A nossa vida está ligada à vida de Cristo. E assim como ele foi obediente, nós também precisamos ser. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E então ele reitera: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Qual é a condição para que Cristo se manifeste aos seus discípulos, ao seu povo? A condição é a guarda dos mandamentos. Martin, me surpreende muito de que as igrejas estejam em uma condição de anomia. Elas rejeitam a lei de Deus. Inacreditável. Eu não acho. Se você ler os versos de 15 ao 21, essas palavras de Jesus, essa advertência que Jesus dá a eles, ele começa e termina ela. E o que precisa? Guardar os mandamentos. É interessante que Judas, não Judas Iscariotes, tá? É interessante que ele tenha perguntado: como tu se manifestará a nós? É quase que como Deus estivesse instigando isso em seus discípulos justamente para que ele pudesse responder. Para poder responder, sim, exatamente. Como antes, Tomé estava confuso e perguntando toda hora. E agora o Judas, o que não era o Iscariotes, pergunta a mesma coisa. Isso mostra que tipo de professor era Jesus. E na resposta ele diz a ele: se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras. Agora ele utilizou o termo palavras. Ele guardará as minhas palavras e o meu Pai o amará. Iremos a ele e faremos nossa morada nele. É interessante que está no plural aqui, nós iremos. Então, devemos guardar os mandamentos e acreditar nas suas palavras. Quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? É uma pergunta que ele É uma fez. pergunta. Quando olhamos para as várias denominações hoje, quantas delas têm, por exemplo, abraçado o evolucionismo? Eu acho que a maioria. A maioria aceitou. Há ainda alguns batistas que creem no criacionismo. Os adventistas, é claro, acreditam no criacionismo. A Igreja Católica, por outro lado, nega o criacionismo. Ela não apenas criou, mas tem propagado a teoria do Big Bang através da influência dos jesuítas. É uma situação muito triste que aqueles que aparentemente possuem o poder dentro do cristianismo estejam negando o criacionismo. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho dito, estando ainda convosco. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas
e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Que promessa, hein? Ele nos ensinaria todas as coisas. Mas como? Ele nos fará lembrar. Bem, você tem que voltar e ver se você guarda as minhas palavras. Você tem que internalizar a palavra. Você tem que ler. Nada que contrarie a Bíblia. Não, você tem que ir e ler. E se você ler isso que você leu, ele te ajudará a lembrar. E se você não leu? Então você não tem como lembrar. Então você não vai lembrar? É simples assim. E agora, o fim do capítulo 14. Ele apenas reitera que deu paz a eles. Podemos ter paz em meio à tormenta. É por isso que é necessário procurar por ele, para que você possa enxergar a ênfase e a necessidade dele. Será que enfrentaremos tormentas? Ele prometeu que nós enfrentaríamos tempestades. E podemos ter paz em meio à tormenta? Sim, porque ele é a voz para acalmar a tempestade. Se você parar para pensar, Jesus dormiu em meio a uma terrível tempestade, não é? E o discípulo perguntou: Senhor, você não se importa? Estamos morrendo, o senhor não se importa? Como pode dormir em uma situação dessas? Nós não nos sentimos do mesmo jeito quando tudo está dando errado e tem vários problemas. Nós também perguntamos se Jesus não se importa. Mas o fato de ele estar dormindo no barco deveria nos acalmar. Exatamente. Agora que tocamos no assunto do Espírito Santo, esta é mais uma citação do Espírito de profecia. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não podem explicá-la, pois o Senhor não a revelou a nós. Até mesmo a Nicodemos ele disse que é como o vento. Ele atua aqui, atua lá, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Com fantasiosos pontos de vista, podem se reunir passagens da Escritura e dar-lhes um significado humano. Mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a Igreja. Com relação a tais mistérios demasiado profundos para o entendimento humano, silêncio é ouro. Por que estamos falando sobre o Espírito Santo? É porque se tentarmos explicar exatamente o que é o Espírito Santo, estamos, na verdade, lidando com um assunto que não nos foi revelado. Neste caso, silêncio é ouro. Se atenha às suas manifestações. Foque na função do Espírito Santo. Isso é verdade, e aquilo que nós acabamos de ler. Leia a Bíblia, estude-a, e o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar aquilo que você precisa para ajudar aos outros. Correto? Qual é a função do Espírito Santo? Ela é distintamente declarada nas palavras de Cristo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Aqui ela citou João 16:8. É o Espírito Santo que convence do pecado. E se o pecador responde à influência despertadora do Espírito Santo, ele será levado ao arrependimento e despertado para a importância de obedecer às exigências divinas. Isso está em harmonia com o que lemos até agora? Sim, 100%. Agora vamos ao capítulo 15. O foco do capítulo 15 é que Cristo é a verdadeira videira. Não se pode ser um ramo vivo se não formos enxertados nessa videira. O verso 2 diz: Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer ainda mais fruto. Agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Você vê algo especial aqui? A palavra. Não se pode ignorá-la. Não. Você não pode abandonar isso daqui e depois decidir andar pelo Espírito. Isso é importantíssimo, porque o diabo é simplesmente o mestre em separar a palavra das ações. Permanecei em mim e eu em vós. Como fazemos isso? Permanecendo na palavra dele. E aí renderemos frutos. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mais uma vez, isso aqui nos mostra
que não somos os bonzões. Não podemos nada em nossa própria força. Precisamos do apoio do Espírito Santo. Sem ele, nosso esforço é inútil. Verso 7. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. De novo. Quantas vezes ele tem que repetir? Se permanecerem em mim e nas minhas palavras, então... Veja, este é o único fundamento da nossa religião. Não temos nenhum outro credo a não ser a Bíblia. O espírito de profecia é a luz menor que aponta para a luz maior, potencializando o poder desta palavra. Isso mesmo. Então, nunca pode estar em contraste com a Bíblia. E é por isso que, sempre que você encontrar conflito entre o espírito de profecia e a Bíblia, verifique se você está com uma versão certa da Bíblia. Porque isso pode causar controvérsia. Exatamente, Martin. Vamos continuar aqui. Ele fala sobre o amor agora. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E agora vem mais uma vez a condição. Do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço em seu amor. Martin, por acaso Deus nos amava quando ainda éramos pecadores? Sim. Sim, pois ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Portanto, a questão dele nos amar não é condicional. Não. Mas permanecer no amor dele é condicional. Em outras palavras, quando ele foi a Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes não quis te colocar debaixo das minhas asas, mas tu não quisestes. Agora tua casa será deixada desolada. Ele disse isso com lágrimas nos olhos, não porque queria rejeitar a cidade, mas porque ela rejeitou a ele. Ele somente fez o que a cidade escolheu. E é assim, exatamente assim que será no fim. Exatamente o mesmo. Então ele tem uma condição. Sim, estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Mas isso tem uma condição. É mesmo, e aqui vai de novo. Verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de algum homem entregar a sua vida pelos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos comando. Não dá para ser mais claro. Não tem como. Como o cristianismo se desviou tanto a ponto de negar o fundamento, a centralidade do Evangelho de João. E por que ele, como ele disse aqui, ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos? Ele deu a vida pelos amigos? É claro. E ele disse: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O caráter de Deus é impressionante. Ele não nos criou para sermos escravos. Ele nos criou para sermos companheiros, amigos íntimos dele. Um em mente, propósito e atitude. Assim como o Pai e Jesus eram um, nós também devemos ser um, mas sermos um nele. Estamos lidando com Deus maravilhoso aqui. Ele nos chama de amigos. Nenhuma outra divindade neste mundo se compara a este Deus. É por isso que este é o único Deus digno de adoração. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos designei. Todo o planeta está contra Deus. Mas Cristo estende a sua mão por meio dessas trevas e atrai as pessoas a Ele. Mas se você estiver em Cristo, se você estiver nele, segundo o verso 18, o mundo nos detestará. Triste, não? Se o mundo te odiar, saiba que antes ele me odiou. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo,
Por isso é que o mundo vos A odeia. gente pode fazer uma pausa aqui? Se nós voltarmos, o ódio. O mundo odiou a mim. Mas pouco antes disso, diz o que você deve fazer para amá-lo, guardar os mandamentos. Então, se você for ver o que eles fizeram ao odiá-lo, é que eles não guardam os mandamentos Você dele. fez um ponto muito bom, Martin. E se você guardar os mandamentos dele, o mundo também vai te odiar. Se você guardar os mandamentos, também será odiado. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se eles perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Temos que guardar a palavra dele, É. certo? Se guardarmos a palavra de Deus, o mundo nos odiará. Se guardarmos os mandamentos, o mundo também nos odiará. Lembre-se, o diabo foi fazer guerra contra o remanescente da mulher, aqueles que Guardam. guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Isso está em Apocalipse. Este é um verso lá de É Apocalipse. incrível. Deus mostra exatamente o que nós precisamos para aguentar até o fim. Mas ele também diz, vocês enfrentarão tribulações. Eu já ouvi tantas vezes alguns oponentes dizerem que as pessoas tentam se salvar pelas obras porque ficamos repetindo mandamentos, mandamentos, mandamentos. Mas, Martin, quantas vezes o próprio Jesus mencionou os mandamentos? Eles Toda não diriam hora. exatamente a mesma coisa a Jesus hoje? Exatamente, eles diriam. Não tem como ser diferente, porque o mundo já na época odiava eles por causa disso. Eles o crucificaram. Disseram, não temos outro rei senão César? E eles mais uma vez quererão César. Na verdade, agora mesmo estão clamando por um César. Um que faça mediação entre a Ucrânia e a Rússia. Eles dizem que Deus não vai ajudá-los? E eles disseram isso claramente. O prelado da Igreja Ortodoxa disse que a oração não ajudará nada. Por favor, Papa, venha nos ajudar. Inacreditável. Só que tem mais. O verso 21 diz assim: mas todas essas coisas vos farão por causa do meu nome, porque eles não conhecem aquele que me enviou. Eles acham que estão fazendo o serviço de Deus em nome de Jesus Cristo ao perseguirem aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E por quê? Porque eles acham que conhecem ele. Como que ele disse que alguém pode conhecer a ele? Se guardais os Se mandamentos, você guardar os mandamentos e se você ler a e se palavra. compreenderem a palavra, precisamos comê-la diariamente. É uma declaração tão poderosa que ele diz. Eles vão achar que estarão fazendo essas coisas no nome dele. Isso mostra o quão enganado você pode estar, que você pode fazer algo pensando que está fazendo para Jesus. Mas porque você se recusa a ler a palavra e fazer o que Deus exige de você, você sai fora da realidade. Você acaba achando que está fazendo a obra de Deus. Veja as crianças na escola. Por que elas se conformam com as atividades dos demais? Nós chamamos isso de pressão de grupo. Aham. Por acaso os adultos são imunes à pressão do grupo? Não, não mesmo. Será que as igrejas exercem pressão de grupo? O ecumenismo. Porque é uma pressão de grupo sobre o que nós pensamos, sobre o que outras pessoas vão pensar de nós. Nós temos que... Temos que nos conformar também? Martin, você acha importante que o mundo tenha conhecimento a respeito dos 10 mandamentos e obediência a Cristo? E que acredite num assim diz o Senhor? A sua vida depende disso. A vida eterna. E por que é que foi necessário, lá em Apocalipse 14, pregar o Evangelho eterno mais uma vez? Porque ele tem sido esquecido. Porque a lei foi separada do Evangelho. É por isso que precisa ser pregado novamente. Verso 24. Se entre eles eu não tivesse feito tais obras, as quais nenhum outro homem fez, eles não teriam pecado. Mas agora tanto viram quanto odiaram, tanto a mim como meu Pai. Mas isso aconteceu para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Eles me odiaram sem motivo. Ele está mencionando o Salmo 35, verso 19. Eles me odiaram sem causa. Eles não tinham motivo. Não.
E em que lei isso estava escrito? A lei deles. A lei deles. Já a Bíblia, eles a tinham à disposição deles, mas rejeitaram os princípios dela. É? Porém, há muitas poréns na Bíblia, não é? Porém, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Há uma série de testemunhas. Uma delas é o Espírito Santo, que testemunharia de Jesus. Aham. Martin, eu não quero mudar de assunto aqui, mas só uma pergunta. Para que eu possa testificar de você, eu preciso ser uma outra pessoa, não é? Sim. Vamos parar por aí. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. O Espírito Santo testemunharia, convenceria o coração, e os discípulos também testemunhariam. E se entrarmos em harmonia com o que acabamos de ler, então nos tornamos discípulos de Cristo. E se eu puder relembrar, você não terá uma desculpa. Porque assim como aconteceu com eles, tudo estava escrito na lei dele. E nós recebemos isso em nossas A mãos. lei e ao testemunho. Se não falarem de acordo com esta palavra, não há luz neles. E agora vamos para o capítulo 16. E mais uma vez ele reitera no verso 2: Eles vos expulsarão das sinagogas. Sim, vem a hora em que todo que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Você acha que é importante sabermos disso, especialmente no tempo em que vivemos? Sim, porque nós estamos rumando nessa direção a passos muito largos. Não estamos repetindo a história? O que se aplica aqui se aplica a nós. E se estudarmos estes capítulos em oração e os internalizarmos, isso não nos fortaleceria para o conflito que está a seguir? Exatamente, porque como você mencionou antes, Jesus está no barco. Então, quando a tempestade vier, em vez de se perguntar, não te importas, você tem que entender que ele está ali porque ele se importa. Correto? E do verso 7 em diante, lemos mais a respeito do Espírito Santo. Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Quem seria enviado por Jesus? Ele enviaria alguém para representá-lo? É mesmo? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Estas são 3 coisas importantes. Bem, ao olharmos para o mundo hoje, quando oram pelo Espírito Santo, pelo que oram? Por poder. Poder. Eles querem poder. Mas este Espírito Santo aqui convenceria o mundo do pecado. Seremos convencidos de nosso pecado. E qual é o contraste do pecado? Justiça, é. A justiça. A lei. E por acaso o mundo hoje gosta da lei de Deus? Muitos. E qual é a definição de pecado? Transgressão da lei. Transgressão da lei. Martin, é isso que o Espírito Santo faria para convencer o mundo do pecado? Justiça e juízo. Seria isso que o Espírito Santo está fazendo na maioria das igrejas cristãs de hoje? Não. Não. Ele só dá poder. É uma religião baseada em poder. É como uma droga. E também, muitas vezes, tentam conectar isso com prosperidade. Martin, você saiu desse círculo, não é? Não faz muito tempo que você estava nesse ambiente? Por acaso foi agradável quando você descobriu que a verdadeira função do Espírito Santo era convencer você de seus pecados? No começo, não. Não mesmo. Mas conforme você cresce, você passa a apreciar essa maneira pela qual Deus
cuida de você. Se não fosse pelo Espírito Santo te convencendo do pecado, você simplesmente continuaria. Você ia continuar sua vida e nem se importaria com isso. Muito bem, o verso 9 traz um detalhe interessante. Do pecado, porque eles não creem em mim. Temos aí mais uma definição de pecado. Pecado é não crer em Jesus Cristo. Interessante, não? Aham. Mas é claro, você só pode ser culpado disso baseando-se no que ele disse antes. Se eles não tivessem visto as suas obras, não teriam pecado, mas agora que as viram e as rejeitaram, então eles têm pecado. Portanto, se você é convencido pelo Espírito Santo, mas o rejeita, isto se torna pecado. É. O que também quer dizer que você não creu em Cristo. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Ele vai para o Pai dele. Agora devemos aceitar a justificação pela fé. Pela fé, é mesmo. Este é o sentido do verso 10. É. O verso 10 trata da justificação pela fé. Essa é a terceira mensagem angélica. E a terceira mensagem angélica está ligada aos mandamentos, em particular ao sábado. Exato, o quarto mandamento. E nós temos verificado isso ao estudarmos essa questão. Não é isso que, segundo Isaías 58, deve ser restaurado? Exatamente. Veja a profundidade destes capítulos. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado? Satanás. Em outras palavras, seja lá qual for a teologia do inimigo, ele está julgado pelo que lemos aqui, que é o contrário. É mesmo. A filosofia do diabo está plenamente clara. Faça o que você quiser. Esta é a É lei. mesmo. E estes dois conceitos estão em conflito. Salvação pelas obras contra salvação pela fé. Portanto, nestes versos nós temos justificação pela fé, temos o julgamento, temos todas essas coisas. E eu tenho certeza que Jesus gostaria de ter explicado com mais detalhes, pois ele disse: tenho muitas coisas a dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. Eles não estavam prontos. A mente deles ainda aguardava por esse Messias que os libertaria do jugo do exército romano. Verso 13. No entanto, quando ele, o Espírito da Verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então, faça uma lista mental do que ele disse aqui. Ele convenceria do pecado, É. ele mostraria o que é o oposto do pecado, que é a justiça, o que quer dizer que você precisa abandonar o pecado em direção à justiça. Uma vez que você foi do pecado para a justiça, você então não será mais julgado. Você é salvo pela graça por meio da fé. É isso mesmo. Mas o Espírito Santo ainda tem outros papéis. Ele nos guiará à verdade, já que ele é chamado de o Espírito da Verdade. Ele nos guiará a toda a verdade. Jesus não disse que a palavra dele é a verdade? Sim. Sendo assim, não podemos estudar a Bíblia sem o Espírito Santo. Não. Quando eu era um ateu, eu lia a Bíblia. Eu a lia como uma história mitológica. E eu inventava um monte de histórias sobre ela. Eu queria escrever um livro, na verdade, que seria intitulado Os Genes de Gênesis. Seria um livro sobre evolução. E eu sou grato por não ter escrito esse livro, pois seria a coisa mais besta que você pode imaginar, pois o tolo diz em seu coração, não a Deus. Então, ele nos guiará a toda a verdade. E eu sou grato que ele tenha me impedido de escrever aquele livro. Ele me ajudou a ler o livro de Gênesis como ele realmente é. E isso também me traz à mente o quão importante que é que você acredite em cada uma dessas palavras, porque cada uma delas é verdadeira. Não se pode ignorar nada. Nenhuma. Então, quando você ler isso daqui, leia do jeito que está. E acredite, porque é verdade. E quantas pessoas surgem com tantos tipos de próprias invenções a respeito disso? Ele vos guiará a toda a verdade,
Porque não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Isso quer dizer profecias. Estaria Jesus aqui prevendo que o Espírito Santo levantaria profetas para a igreja? Com certeza, sim. Não é dito mesmo lá em Apocalipse? Sim. Isso significa que o espírito de profecia seria dado até quando, Martin? Até o fim. Até o fim. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu, e vô-lo mostrará. Qualquer religião que glorifica o Espírito Santo separadamente de Cristo não está de acordo com o verso 14, Não. já que o Espírito Santo tem a função de glorificar a Cristo. Então, quando o Papa João Paulo II disse: "Venha, Espírito Santo, é tu que queremos glorificar publicamente", estaria isso de acordo com o que acabamos de ler agora? Não. Não. Essa é uma questão muito séria. Quão importante é que estudemos essas coisas? Isso é um estudo para vida eterna. E são questões essenciais, pois todo o engano que vemos hoje tem a ver com estes capítulos aqui. Todos os enganos. Todas as coisas que o Pai tem são minhas. Portanto, eu vos digo que ele tomará do que é meu e vô-lo mostrará. Um pouco mais e não me vereis, e novamente um pouco mais e ver-me-eis, porque eu vou para o Pai. Este é apenas um anúncio de que ele estava prestes a ir para o Pai e de que eles estariam, a partir dali, dependentes da palavra e da guia do Espírito Santo. E no restante do capítulo 16, ele reitera o que já disse, como faz um bom professor. Ele diz que devemos enraizar-nos nele, que ele iria para o Pai, que temos que nos apegar à palavra e à condução do Espírito. E então ele diz no verso 32, Eis que vem a hora, sim, agora é chegada, em que vós sereis dispersos, cada homem para o que é seu, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele prevê, Martin, que eles seriam dispersos. Martin, será que nós deveríamos esperar por uma perseguição e dispersão? Mas tem de bom ânimo? Ele venceu o mundo. Portanto, são estas as coisas que nós deveríamos esperar também. E agora chegamos no último capítulo antes da crucifixão, o capítulo 17. O capítulo 17 é basicamente uma oração. A oração de Jesus aqui é que para aquilo que ele explicou nos outros capítulos, o 13, 14, 15 e 16, estivesse enraizado em seus corações e mentes. Trata-se de uma oração gloriosa de dedicação. Quando pensamos nos tempos em que vivemos, você acha que chegou a hora em que Jesus está fazendo uma gloriosa dedicação àqueles que têm uma mensagem preciosa a apresentar ao mundo? Bem, ele é o nosso intercessor, não é mesmo? Sim. E em breve o tempo de graça terminará. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. E então ele fala como ele glorificou Deus aqui na terra por meio de sua vida impecável, a sua perfeita obediência, sua perfeita humildade. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Mais uma vez, isto mostra a eternidade de Cristo. Verso 9. Eu oro por eles, e não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste,
porque eles são teus. Martin, este mundo nosso em breve vai acabar. Aham. Nós podemos orar pelo mundo. Podemos orar pela conversão do mundo. Mas o mundo vai acabar. Não há solução para este mundo. Assim como os judeus rejeitaram o mundo, assim o mundo rejeitará a Cristo. A nossa oração deve ser para que as pessoas saiam do mundo. Verso 11. E agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Que oração poderosa! É esta unidade aqui, no contexto dos outros capítulos que já lemos, ocorre depois que Judas já saiu da igreja. Nós devemos esperar que esta oração tenha um significado especial nos tempos em que a chuva serôdia seja finalmente derramada. Ele diz claramente: enquanto eu estava com eles no mundo, eu guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição, para que a Escritura pudesse se cumprir. Portanto, se nos apegarmos a Cristo, se nos apegarmos à palavra dele, guardando os seus mandamentos, nenhum de nós se perderá. Se nos apropriarmos da justificação pela fé, por meio da fé, então nenhum se perderá. Somente os filhos da perdição, os simpatizantes de Judas, terão que sair. Verso 17. Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Ele então põe mais um selo na verdade em que precisamos nos enraizar na palavra de Deus. E eu queria ler o verso 18 também. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Sabe, nós voltamos para o que a nossa tarefa é. Esse é o nosso dever. Assim como o homem que foi enviado para o tanque de Siloé, que significa enviado, aqueles que nasceram cegos e que agora podem ver, também são enviados. E quando foram enviados, foram rejeitados. É mesmo? Não é? Vai acontecer o mesmo conosco. Nós éramos cegos, Deus nos deu a visão espiritual, fomos enviados e seremos rejeitados. Não. Porém, Mas mesmo assim seremos enviados. ainda somos enviados. Mas graças a Deus, nem todos rejeitarão a verdade. Assim como naquela época, nem todos rejeitaram a mensagem. E agora o verso 20, parágrafo final. É o parágrafo final deste capítulo. Eu oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Portanto, aquele Espírito Santo acompanharia o povo de Deus por todos os séculos. E aqui no final, somente para os ouvidos deles, ele conta esta maravilhosa história que as pessoas creriam por meio da palavra dele. Mas a palavra deles estará em unidade com a palavra de Deus, com a palavra de Jesus, porque Deve estar em harmonia, é isso que foi dito o tempo todo. para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Existe todo tipo de movimento ecumênico hoje em dia. Há vários movimentos de diálogo interreligioso e fraternidades que rejeitam esses princípios básicos sobre os quais falamos aqui. Veja, nós não devemos nos unir em torno do erro. É incrível, porque eles querem ter a unidade para estabelecer paz. Sim, Mas como que pode haver paz se essa unidade que você está tentando estabelecer não é baseada na palavra de Deus? exatamente. E dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Em relação à glória, a glória é sempre o caráter de Cristo.
Nós devemos emular este caráter. Mas é difícil, temos uma natureza caída, então devemos nos apegar a Cristo. Devemos perceber que sem o Espírito dele dentro de nós, não há esperança de salvação. E largar as coisas que você quer continuar agarrado, que estiverem em conflito com isso. Sim, e devemos nos lembrar que a presunção é a contrafação da fé de Deus. Eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste assim como me amaste. Que linda oração! Só podemos ser perfeitos se Ele estiver em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. É o que diz a Bíblia. Pai, eu desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para que eles vejam a minha glória, a qual tu me deste, porque tu amaste-me antes da fundação do mundo. Esta é a essência do plano da salvação. Cristo unindo a humanidade de volta com a divindade, plantando sua cruz entre um Deus e uma humanidade separados. E através do seu braço divino, agarrando-se ao trono de Deus e com o seu braço humano, abraçando a humanidade, abrindo assim o caminho, sendo ele mesmo a escada que une a humanidade a Deus. Ele quer que estejamos com ele no céu para vê-lo em toda a sua glória. Nem mesmo Moisés foi capaz de ver essa glória sem se esconder atrás da rocha e apenas o vendo pelas costas. Imagine ver essa glória face a face. Se você for um pecador, Martin, e se apegar ao pecado, você será consumido por essa glória, pois a Bíblia diz que os ímpios serão destruídos pela glória de sua presença. Ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes tenho declarado o teu nome, e declararei que o amor com que tu me amastes possa estar neles e eu neles. Que coisa maravilhosa, Martin! Este é o ápice da última instrução que Jesus deu aos discípulos. E é também uma mensagem para o nosso tempo. Logo após ela, vem a história da crucifixão. Que Deus possa internalizar estas palavras em nós, que possamos estudá-las em oração e assim sermos resguardados de muitos enganos no mundo. Mas precisamos internalizar estas palavras. E que nós possamos fazer o que essas palavras dizem e contar ao mundo sobre elas. Exato. Vamos orar. Querido Pai, o Senhor nos instruiu. Precisamos nos apegar a Ti, na Tua palavra. Precisamos entender o plano da salvação, entender a relação entre a lei e a graça, compreender a obra do Espírito Santo e ir ao mundo para alertá-lo. Traga-os de volta à obediência, Pai. Repare as brechas no muro e leva-os de volta para o autor da criação e o autor da recriação. Aquela terra, Pai, aquela terra do início e que foi colocada nos olhos do cego, aponta para o Deus Criador, aponta para a sua autoridade e a sua vontade de ter um relacionamento conosco, que está explícito ali no 4º mandamento. Ajuda-nos a levar esta mensagem ao mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém.